O básico. Um livro de Dom Failla. Não te furtes de fazer o bem a quem é de direito, estando em tua mão o poder de fazê-lo. Provérbios 3, 27. Capítulo 1. Introdução ao marketing multinível. O marketing multinível é um dos métodos de vendas em uso, que vem crescendo mais rapidamente, mas ainda assim, o mais incompreendido. Foi chamado por muitos de a onda da década de 1980. Mas acredite em mim, o método irá muito além dessa data. Até o final da década de 1990, mais de 100 bilhões de dólares em produtos e serviços estarão sendo vendidos anualmente através de empresas de marketing multinível. À medida que nos aproximarmos do século XXI, olho vivo, o objetivo deste livro é transmitir a você, leitor, por meio de ilustrações e exemplos, exatamente o que o marketing multinível é, e o que não é. Mostraremos também como você poderá, de maneira eficaz, repito, de maneira eficaz, explicar a outras pessoas o que é o marketing multinível. Este livro deve ser tratado como um manual de treinamento. Foi escrito para ser usado como uma ferramenta que o ajudará a treinar o pessoal na sua organização. Inclua-o no conjunto inicial de informações de seu programa. Dom Failla desenvolveu as apresentações num guardanapo, em que se baseia este livro, a partir de 1973. De uma forma ou de outra, venho trabalhando com o marketing multinível desde 1969. O texto explicará as 10 apresentações até agora desenvolvidas. Antes, porém, de entrar em detalhes sobre as 10 apresentações num guardanapo, eu gostaria de responder uma das perguntas mais comuns e, provavelmente, a mais importante de todas elas: o que é o marketing multinível? Esta pergunta é feita frequentemente em reação a um botão que usamos bastante. Usaremos aqui indistintamente MMN e marketing multinível. Vamos agora passar aos detalhes. Marketing significa simplesmente fazer com que um produto ou serviço passe do fabricante ou fornecedor ao consumidor. Multinível refere-se ao sistema de remuneração paga às pessoas que estão fazendo com que o produto seja vendido ou um serviço prestado. Multi significa mais de um. Nível refere-se ao que poderia ser mais bem denominado de geração. Poderia ser chamado marketing multigeração, mas ficaremos com multinível porque é o mais comum, e tão comum, de fato, que muitas pirâmides ilegais e esquemas de distribuição em cadeia, ou correntes de cartas, tentam se passar por programas multinível. Isto cria tal estigma, embora injustificado, que muitas das novas empresas de marketing multinível estão usando outros nomes para seu tipo de marketing. Alguns desses nomes que você conhecerá são marketing uninível, network marketing e marketing cooperativo em massa. Na verdade, só há 3 grandes métodos básicos para distribuir produtos. Levante 3 dedos enquanto demonstra este argumento. 1. Varejo. Tenho certeza de que todos conhecem a venda a varejo. O mercado, a farmácia, a loja de departamentos. Você entra na loja e compra alguma coisa. 2. Vendas diretas. Incluem normalmente, mas nem sempre, seguros, panelas, enciclopédias etc. A Fui e Broche, Avon, as pequenas reuniões da Tupperware em casa etc. São alguns exemplos de vendas diretas. 3. Marketing multinível. Isso que discutiremos neste livro não deve ser confundido com os outros 2, especialmente com o método de vendas diretas, com o qual o marketing multinível é costumeiramente confundido. Um quarto tipo de marketing ocasionalmente acrescentado à lista, levante o 4º dedo, é a venda por catálogo. A venda por catálogo pode ser um tipo de marketing multinível, embora, em geral, seja incluída na categoria de vendas diretas. Um 5º tipo, frequentemente confundido com o marketing multinível, já mencionado, é o das vendas em pirâmide. De fato, as pirâmides são ilegais. Uma das razões principais por que podem ser ilegais é que não vendem um produto ou prestam um serviço válido. Levante o polegar como exemplo. Se um produto não é distribuído, como se poderia chamar a isso marketing? Quanto mais marketing multinível eles talvez sejam. Mas marketing não são. A maioria das objeções de entrada de pessoas no marketing multinível deve-se ao fato de não compreenderem as diferenças entre marketing multinível e métodos de marketing de vendas diretas. A confusão é compreensível, porque a maioria das empresas sérias de marketing multinível pertence também à Associação Norte-Americana de Empresas que distribuem seus produtos diretamente do fabricante ao consumidor, seja com vendas diretas ou marketing multinível.
Você talvez tenha sido condicionado a pensar em tais vendas como programas de vendas diretas de porta em porta, porque seu primeiro contato com elas se deu quando um distribuidor bateu à sua porta para lhe vender alguma coisa. Há, porém, alguns aspectos que diferenciam o marketing multinível de empresas de varejo e vendas diretas. Uma diferença muito importante é que no marketing multinível, você está trabalhando para você mesmo, mas não sozinho. Trabalhando como autônomo, você compra os produtos no atacado da empresa que representa. Isso significa que você pode, e deve, usar esses produtos para consumo próprio. Muitas pessoas associam-se a uma empresa apenas por essa razão, com o objetivo de comprar no atacado. E muitas delas vão ficar seriamente interessadas. Ao comprar produtos no atacado você poderá, se quiser, vendê-los a varejo e ter lucro. A maior confusão a respeito de marketing multinível é a ideia de que você tem de vender a varejo para ser bem-sucedido. Há muito a dizer em favor da venda no varejo e que não deve ser ignorado. Alguns programas até exigem que determinada cota de varejo seja alcançada para se conseguir uma gratificação. Você pode vender, se quiser, para atender aos requisitos de seu programa particular, mas, quanto a ganhar muito dinheiro, o verdadeiro sucesso está em construir a organização. Ponto importante: deixe que as vendas ocorram como resultado natural do desenvolvimento da organização. Mais pessoas fracassam do que têm sucesso quando tentam fazê-lo de modo contrário, buscando desenvolver sua organização enfatizando vendas. Ao ler as apresentações num guardanapo, você verá este conceito se desenrolar diante de seus olhos. A palavra vender desperta pensamentos negativos nas mentes em cerca de 95% das pessoas. No marketing multinível, você não precisa vender os produtos no sentido tradicional da palavra. Ainda assim, produtos têm de ser distribuídos, ou ninguém mesmo, ganha coisa alguma. Don Faila define vender como visitar estranhos para lhes vender algo que eles talvez nem precisem nem queiram. Mais uma vez, produtos têm de ser distribuídos, ou ninguém ganha coisa alguma. Outro nome de marketing multinível é network marketing. Quando você desenvolve uma organização, está, na realidade, construindo uma rede através da qual dirige os seus produtos. O varejo é o alicerce do network marketing. Vendas em marketing multinível, ou network marketing, são realizadas entre distribuidores que compartilham com amigos, vizinhos e parentes. Eles nunca têm de falar com estranhos. Para formar um grande e bem-sucedido negócio, você vai necessitar de equilíbrio. Você precisa patrocinar pessoas e ensinar marketing multinível, e nesse processo, pode construir uma base de clientes, vendendo a varejo para amigos, vizinhos e parentes. Não tente, sozinho, vender seu programa ao mundo. Lembre-se de que o network marketing, ou marketing multinível, significa desenvolver uma organização na qual muitos distribuidores, todos, vendem um pouco a varejo. Esse sistema funciona muito melhor do que se alguns tentarem fazer tudo sozinhos. Não existe a necessidade de gastar grandes somas em publicidade, pois em praticamente todas as empresas que trabalham com marketing multinível, a propaganda é feita quase exclusivamente boca a boca. Por esse motivo, estas empresas têm mais dinheiro para investir em desenvolvimento de produto. Como resultado, normalmente oferece-se um produto de melhor qualidade que outros dos concorrentes encontrados nas lojas de varejo. Você pode compartilhar com amigos um produto de alta qualidade, de um tipo que eles já estejam usando. Está simplesmente substituindo a marca antiga por outra que, por experiência própria, descobriu ser melhor. Assim, não há necessidade de andar de porta em porta, visitando estranhos todo dia. Os programas de rede ou marketing multinível disponíveis ensinam a você compartilhar com amigos a qualidade dos produtos e serviços, isto é, toda a venda envolvida no caso. Preferimos dizer compartilhar porque realmente é isso que fazemos. Outro aspecto que diferencia o marketing multinível de vendas diretas é o patrocínio de outros distribuidores. Em vendas diretas, e mesmo em algumas empresas de marketing multinível, esse processo é chamado recrutamento. Entretanto, patrocinar e recrutar não significam, definitivamente, a mesma coisa. Você patrocina alguém e então lhe ensina a fazer o que você está fazendo, desenvolvendo seu próprio negócio. Enfatizamos, há uma grande diferença entre patrocinar alguém e simplesmente registrar alguém. Quando patrocinamos uma pessoa, assumimos um compromisso com ela. Se não estivermos dispostos a assumir esse compromisso, prestamos-lhe um desserviço ao registrá-la. Nesta altura, você somente precisa estar disposto a ajudá-la a desenvolver o próprio negócio. Este livro será uma ferramenta valiosíssima para lhe mostrar o que, e como, fazer justamente isso.
É responsabilidade do patrocinador ensinar as pessoas que traz para o negócio tudo o que sabe a respeito, encomendar produtos, documentar atividades, dar início ao trabalho, como desenvolver e treinar sua organização, etc. Este livro será muito útil para habilitá-lo a arcar com esta responsabilidade. Patrocínio é o que faz crescer um negócio de marketing multinível. Enquanto cresce sua organização, você está trabalhando para se tornar uma pessoa de negócios independente e bem-sucedida. Você é seu próprio chefe. Numa empresa de vendas diretas, você trabalha para ela. Se resolver deixá-la passar para outra área, acaba tendo de recomeçar do nada mais uma vez. Na maioria dos programas de marketing multinível disponíveis, você pode mudar-se para outra região do país e patrocinar outras pessoas, sem perder o volume de vendas gerado pelo grupo que deixou para trás. Você pode ganhar muito dinheiro nos programas de marketing multinível. Talvez isso demore um pouco mais com algumas empresas do que com outras, mas ganhar muito dinheiro é resultado do desenvolvimento de uma organização, e não apenas da venda do produto. É verdade que você pode ganhar bem em alguns programas simplesmente vendendo o produto, mas poderá ganhar uma fortuna desenvolvendo uma organização como atividade principal. Pessoas podem entrar num negócio multinível com a ideia de ganhar 50, 100 ou mesmo $200 mensais, e de repente, compreendem que, se quiserem levar o negócio a sério, poderiam estar ganhando $1.000 ou $2.000 mensais, ou mais. Não se esqueça de que ninguém ganha esse dinheiro simplesmente vendendo produtos. Ganham esse dinheiro no desenvolvimento de uma organização. Essa é a finalidade deste livro: ensinar o que você precisa saber para poder desenvolver uma organização, e rápido, desenvolver as atitudes certas e apropriadas sobre marketing multinível. Se uma pessoa acha que o marketing multinível é ilegal, com a conotação de uma pirâmide, e, de fato, acha que existe essa conotação, você vai ter problemas em patrociná-la. Você tem de lhe ensinar os fatos para eliminar uma atitude errada de confundir uma organização de marketing multinível com uma pirâmide. Um dos exemplos que poderia mostrar-lhe seria a ilustração na tela. A pirâmide é construída de cima para baixo, e somente aqueles que dela participam desde o início é que poderão aproximar-se do topo. No triângulo marketing multinível, todos começam na base e têm oportunidade de construir uma grande organização. Pode construir uma organização muito maior do que a do seu patrocinador, se quiser. O principal objetivo é conseguir que o candidato entre em uma discussão geral a respeito do MMM e explicar, usando 3 dedos, as diferenças entre varejo, vendas diretas e marketing multinível. Então você poderá ter um bom começo para patrociná-lo em seu veículo particular de marketing multinível. Como eu disse antes, na década de 1990, o marketing multinível estará movimentando mais de $100 bilhões anualmente. E isso é um grande negócio. A maioria das pessoas não se dá conta de que o marketing multinível é tão grande assim. O marketing multinível existe há mais de 35 anos. Algumas empresas que o utilizam há 20 anos, ou perto disso, têm vendas anuais de $1 bilhão. Conheço uma empresa que teve um movimento de $2 milhões em seu primeiro ano de operação. No segundo ano, ultrapassou os 15 milhões. Para seu terceiro ano projetou $75 milhões. Seu objetivo é alcançar $1 bilhão até o fim do quinto ano. Os princípios aqui expostos tornarão essa meta alcançável. E esse é um começo muito rápido em qualquer setor. O marketing multinível é uma das maneiras viáveis que um inventor ou fabricante pode usar para colocar um novo produto no mercado, sem ter $1 milhão nem ter de vender sua invenção a alguém. Capítulo 2. Apresentação num guardanapo número 1. 2 vezes 2, igual a 4. Você pode fazer esta apresentação antes que o interessado conheça o programa, ou o veículo que quer compartilhar com ele. E é absolutamente necessário fazê-la tão logo seja possível, depois de tê-lo posto a par do seu programa. Você vai querer que, desde o primeiro dia, o pensamento dele seja orientado na direção certa. Com isso, ele perderá o medo de pensar que tem de sair e patrocinar todo mundo para poder ganhar muito dinheiro com o marketing multinível. Essa apresentação também mostrará como é importante que ele trabalhe com seu pessoal e o ajude a começar. A apresentação começa com você escrevendo 2 vezes 2 igual 4, etc., e multiplicando de cima para baixo da forma mostrada na ilustração na tela. Dizemos ao candidato, em tom de brincadeira, que, se ele patrocinar alguém que não consiga fazer isso da maneira certa, é melhor esquecê-lo, porque você terá problemas trabalhando com ele. Note que começamos a usar agora a palavra patrocinar.
À direita da coluna 2 vezes 2, escreva a 3 vezes 3. Dizendo, aqui, você patrocina 3 pessoas e ensina essas 3. Começamos também a usar a palavra ensinar, a patrocinar outras 3, conseguindo mais 9. Em seguida, ensina essas suas 3 pessoas como ensinar essas 9 a patrocinar. E agora você tem 27. Descendo mais um nível, você terá 81. Note a diferença entre 16 e 81. Chame a atenção dos candidatos para isso e pergunte-lhes se não acham que é uma boa diferença. Em seguida, faça com que observem que a diferença real é 1. Cada pessoa patrocinou apenas mais uma. Em geral você provoca alguma reação com essas palavras, mas continue em frente. A coisa ficará ainda melhor. Digamos que você patrocina 4 pessoas no negócio. Passando para a direita da coluna 3 vezes 3, você desce mais uma vez uma coluna de números, escrevendo-os enquanto fala. Vejamos o que acontece se cada pessoa patrocinar apenas mais 2. Enquanto continua a escrever, você diz, você patrocina 4 e as ensina a patrocinar 4. Em seguida, você ajuda as suas 4 a ensinar as 16 que elas têm de patrocinar 4, adicionando 64 ao seu grupo. Descendo apenas mais um nível, antes que você o perceba, seu grupo passe a ter 256 participantes. E, mais uma vez, chama a atenção para o seguinte, bem, essa diferença está começando a ficar muito grande, mas você, em geral, capta, de novo, algum tipo de reação, à medida que as pessoas começam a entender o conceito e, interrompendo, elas dizem, antes de você falar, a diferença real é que cada uma só patrocinou mais 2 pessoas. Terminamos com 5. Os candidatos em geral entendem, a essa altura, como funciona com toda a atenção, enquanto você escreve a coluna final de números. Nesse momento, você pode deixar de falar as palavras patrocinar e ensinar, escrevendo os números e comentando. 5 vezes 5 é igual a 25, que multiplicado por 5 dá 125, que multiplicado por 5 dará 625. Ora, essa diferença é fantástica. Mais uma vez, a diferença real é que cada pessoa só tem que patrocinar 3 pessoas mais. A maioria das pessoas consegue se relacionar com o patrocínio de 1, 2 ou 3 mais, mas normalmente acha difícil se relacionar com os números na última linha, 16, 81, 256 e 625. Imagine-se, portanto, na última coluna, tendo tido tempo suficiente para patrocinar 5 pessoas seriamente interessadas no programa. O 5 no alto da coluna representa as pessoas que patrocinou e que querem trabalhar seriamente no desenvolvimento de um negócio próprio. Talvez você tenha de patrocinar 10, 15 ou 20 pessoas para conseguir esses 5. Contudo, quando você compreender plenamente todas as 10 apresentações num guardanapo, descobrirá que seu pessoal se torna mais sério mais rapidamente do que pessoas que ingressam em organizações que não conhecem este tipo de material. Este livro ensinará a você como trabalhar com eles, de modo que seu pessoal leve a coisa a sério mais rapidamente. 1. Note na figura que, quando você patrocinou 5 pessoas, que patrocinaram outras 5, e assim por diante, descendo a linha toda, você soma esses números, dentro dos círculos, e conseguirá 780 pessoas seriamente interessadas em sua organização, o que o ajuda a responder a pergunta, quem terá de vender o produto? Vocês todos, que têm sido ativos em marketing multinível, já ouviram esta pergunta. Portanto, simplesmente leve-os através dessa apresentação num guardanapo e explique que 2 vezes 2 é igual a 4. Continua. Chegando assim a 780 distribuidores. Em qualquer tipo de organização de marketing multinível, se você conta com 780 indivíduos que somente usam pessoalmente o produto, você tem um grande volume. Não incluímos os que não estão seriamente interessados, mas que são simplesmente compradores de produto. Agora, se todos eles têm 2, 3, 4 ou 5 amigos. Digamos que todos têm 10 clientes entre amigos, parentes e conhecidos, isto é, 7.800 clientes. Acrescente a esse número os 780 distribuidores de sua organização, ache que os 8.580 clientes, mais os compradores do produto, não lhe darão um negócio lucrativo? É assim que você ganha muito dinheiro em qualquer tipo de negócio, fazendo com que muita gente contribua com um pouquinho. Mas, lembre-se, você está trabalhando apenas com 5 pessoas seriamente interessadas, e não com um exército inteiro. Encontramos sempre pessoas que estão trabalhando em outros programas de marketing multinível, bem como no nosso, que
que ficam impressionados com a rapidez com que cresceram nossas organizações. Estão nesses programas há mais tempo do que nós, mas estão coçando a cabeça e perguntando: o que você está fazendo que eu não estou? Nossa resposta a elas é: com quantas pessoas você trabalha na sua primeira linha? A primeira linha são as pessoas que você patrocinou diretamente. Também são chamados seus distribuidores de primeiro nível. De modo geral, escuto números que variam de 25 a 50 ou mais. Conheço pessoas no MMN que têm mais de 100 em sua primeira linha, e garanto-lhe que, logo que compreender os princípios descritos neste livro, você as ultrapassará em uns 6 meses, embora elas estejam naquelas outras organizações há 6 ou 8 anos. Quando entramos na apresentação num guardanapo número 2, que trata da síndrome do fracasso do vendedor no marketing multinível, eu lhe darei um exemplo simples que mostra por que não é bom ter tanta gente na primeira linha. Pense no exército, na marinha, na força aérea, nos fuzileiros navais, ou na guarda costeira. Do soldado mais humilde até o mais alto figurão no Pentágono, ninguém tem mais de 5 ou 6 pessoas que tenha de supervisionar diretamente. Pode haver algumas raras exceções, pense nisso. Aqui temos as academias militares de West Point e Annapolis, com mais de 200 anos de experiência cada, e eles não pensam que alguém deva supervisionar mais de 5 ou 6 pessoas. Então, por que pessoas ingressam numa organização de marketing multinível e pensam que podem trabalhar eficazmente com 50 pessoas na sua primeira linha? Elas não conseguem fazer isso. É por isso que muitas delas fracassam, e você verá por quê, à medida que prosseguir na leitura. Você não deve tentar trabalhar com mais de 5 pessoas, seriamente interessadas, ao mesmo tempo. Entretanto, ao patrociná-las, não deixe de começar trabalhando em níveis inferiores. Chegará o momento em que elas não precisarão mais de você e podem se emancipar para criar outra linha própria. Isto libertará também para trabalhar com outra pessoa seriamente interessada, mantendo em ciclo o número das quais você trabalha de perto. Alguns programas talvez lhe permitam ser eficaz com apenas 3 ou 4 pessoas de cada vez, mas nenhum que conheço pode ser desenvolvido eficazmente com mais de 5. Estas apresentações num guardanapo são bem interligadas e, por isso, algumas das perguntas que você deseja fazer a esta altura serão esclarecidas à medida que continuar a ler este livro. Capítulo 3. Apresentação num guardanapo número 2. Síndrome de fracasso de vendedores. Por que tantos vendedores fracassam quando trabalham na área de marketing multinível? Esta apresentação, número 2, esclarecerá os erros comuns praticados por profissionais orientados para vendas. Vamos lhe apresentar o conceito de por que preferiríamos patrocinar 10 professores em vez de 10 vendedores. Agora, não me entendam mal. Acho que vendedores profissionais podem ser ativos valiosíssimos para a sua organização, se, como todos os outros, passarem pelas 10 apresentações num guardanapo e as compreenderem por dentro e por fora. A maioria das pessoas fica confusa com esta declaração, mas, lembre-se, elas não compreendem ainda que o marketing multinível é um método de marketing. Não estamos patrocinando pessoas numa organização de vendas diretas. Estamos patrocinando-as num programa de marketing multinível. Na maioria das vezes, o problema que terá com vendedores é que, quando percebem a alta qualidade dos produtos que você representa, simplesmente se lançam e decolam. Podem estruturar suas próprias apresentações. Não precisam de nós para lhes ensinar como vender, eles são os profissionais. O ponto é, não queremos lhes ensinar como vender. Queremos somente lhes ensinar como ensinar e patrocinar e desenvolver uma grande organização, bem-sucedida, de marketing multinível. E eles, como qualquer outra pessoa, podem fazer exatamente isso sem vender coisa alguma, no sentido e definição normal da palavra vender. Se você não conseguir sentar-se com eles e lhes explicar umas poucas coisas simples sobre marketing multinível, porque este método é tão diferente de vendas diretas, então a tendência desse pessoal será sair na direção errada. À medida que continuarmos com estas apresentações num guardanapo, daremos alguns exemplos disso. A maioria das pessoas, especialmente vendedores, acha que, se patrocinar alguma pessoa, você duplicará seu esforço. Desenhe um círculo embaixo de outro. Havia um círculo, e agora há 2. Parece lógico, mas isso não é verdade. Isso não é verdade visto que se a pessoa representada pelo círculo superior, patrocinador, for embora, a pessoa que ela patrocinou vai embora também, não continuará. Você tem de explicar ao seu pessoal que se quiserem, verdadeiramente, duplicar-se, precisarão ir a pelo menos 3 níveis de profundidade. Só então serão duplicados.
Se seu patrocinador caiu fora antes de você ter tido uma oportunidade de ver que o programa realmente funciona, você provavelmente pensará que não funciona porque o mesmo ocorreu no caso dele. Afinal, é seu patrocinador, e certamente deve saber mais do assunto do que você. Digamos que você está aqui. Desenhe um círculo e coloque no centro a palavra você. Você patrocina Tom. Desenhe outro círculo sob o círculo com a palavra você e nele escreva o nome Tom, e ligue os dois com uma linha. Bem, se você sair, e Tom não souber o que fazer, porque você não ensinou, então acabou-se. Mas, se você de fato ensinou a Tom como patrocinar, e ele patrocinar Carol, você está apenas começando a duplicar-se. Mas se Tom não aprender como ensinar a Carol como patrocinar, então, mais uma vez, a coisa dará em nada, e acabou-se. Você tem de ensinar a Tom como ensinar a Carol a patrocinar outra pessoa. Então ela poderá patrocinar Betty ou quem quer que seja. Agora você está no terceiro nível de profundidade. Se sair para trabalhar com outra pessoa em uma região diferente do país, esse subgrupo continuará. Não esqueça, você tem de ir até 3 níveis de profundidade. Você não tem nada até chegar a 3 níveis de profundidade, e só então você será duplicado. Se você jamais comunicar qualquer coisa, exceto esse ponto, as pessoas que patrocinam no negócio, ainda assim terá a chave que o tornará mais bem-sucedido do que a maioria em programas de marketing multinível. Vejamos o que acontece com o vendedor. Ele presta atenção às demonstrações dos produtos, ouve ou lê depoimentos dos resultados que os outros obtiveram com o uso deles, e como funcionam. Uma vez que ele esteja armado com estas informações, saia da frente, porque ele vai correr e vender muito. Lembre-se, ele é um vendedor. Trabalhou em vendas diretas e não tem nenhum problema em visitar estranhos. Muito bem. Então você diz ao seu supervendedor, vamos chamá-la de Charlie. Charlie, se você quiser ganhar realmente muito dinheiro, não pode fazer isso sozinho. Você precisa patrocinar pessoas. Então o que faz Charlie? Sai por aí e patrocina, patrocina, patrocina. Patrocinará uma tempestade. Um bom vendedor em um programa de marketing multinível poderia patrocinar 3 ou 4 pessoas por semana. Mas veja o que acontece. A coisa chega a um ponto, e não leva muito tempo, em que as pessoas saem com tanta rapidez quanto as que entram. Se não trabalhar eficazmente com elas, e você não pode ser eficaz se está tentando trabalhar com mais de 5 ao mesmo tempo, verá que elas se tornam desanimadas e que desistem. Assim, Charlie, ficando desanimado e impaciente, acha que nada está acontecendo e sai à procura de outro produto para vender. A pessoa que patrocinou Charlie, pensando que ele ia fazê-la rica, fica desanimada e desiste também. A maioria das pessoas que obteve grande sucesso no marketing multinível não teve formação em vendas. Podem não ser professores profissionalmente, mas têm formação que contém elementos de ensino. Conheço um professor e diretor de escola que, depois de apenas 24 meses em um programa de marketing multinível, estava ganhando mais de $15 mil mensais. Ele fez, e continua fazendo isso, ao ensinar a outras pessoas como fazê-lo também. Vamos pôr alguns números do método usado por Charlie, de modo a podermos ver com clareza onde foi que ele errou. Vamos supor que Charlie, sendo o supervendedor que é, saiu por aí e patrocinou 130 pessoas. Digamos ainda que ele conseguiu que cada uma delas patrocinasse outras 5, acrescentando mais 650 pessoas e elevando o total de sua organização para 780. A coisa lhe parece conhecida? Faça seu pessoal a seguinte pergunta: quando lhe mostrar esse exemplo, o que vocês acham que fariam com mais rapidez? Patrocinar 5 pessoas realmente interessadas e ensinar a elas como ensinar? Ou, incidentalmente, você ouvirá uma pergunta: o que eu ensino a elas? A resposta é: você ensina exatamente o que está aprendendo aqui neste livro. As 10 apresentações num guardanapo. Elas precisam compreender todas as 10, mas, a princípio, as 4 primeiras. Ensine-lhes que 2 vezes 2 igual 4, e por que pessoas fracassam, etc. Pergunte: de quanto tempo você acha que precisaria para patrocinar 130 pessoas? Quantas das primeiras ainda estariam no programa quando chegasse ao número 130? Vai descobrir que as está perdendo bem rápido. Porém, descobrirá que a taxa de retenção das 780 pessoas na apresentação num guardanapo número 1 é bastante alta. Uma vez que você mostra isso a um vendedor e ele o compreende, você ouvirá: ah, agora entendo o que tenho de fazer, e ele sairá para fazê-lo. Cuidado, você tem de segurá-los. A maioria em marketing multinível não compreende o que acabamos de estudar neste capítulo.
e literalmente encorajará seu pessoal até a fracassar. Quem não conhece nosso método, patrocinará alguém, e o novo distribuidor volta e lhe diz: "Ei, consegui 5 pessoas novas na semana passada." Ele responde: "Legal." E lhe dá uma palmadinha de encorajamento nas costas. Na semana seguinte, ele patrocina mais 5 pessoas. O que aconteceu com as 5 que ele registrou na semana anterior? Foram embora. Se compreender esta síndrome do fracasso do vendedor, você ainda pode encorajá-lo, mas, ao mesmo tempo, enfatize como é importante trabalhar com os 5 primeiros que patrocinou, e em ajudá-los a começar. Depois que patrocino alguém no negócio, é mais importante para mim sair com ele e ajudá-lo a patrocinar outra pessoa do que eu mesmo sair e patrocinar outra para mim. Não posso enfatizar demais este ponto. E ele voltará ao primeiro piano em mais 2 destas apresentações. Entre as 10 apresentações num guardanapo, as primeiras 4 são realmente obrigatórias. Se não tiver tempo para todas elas, pelo menos comece com as número 1 e 2, capítulos 2 e 3. Dependendo dos detalhes que resolva incluir, você pode apresentá-las em apenas 5 ou 10 minutos. Uma vez as tenha praticado. Don Faila relata a experiência de um membro de seu grupo que fez a apresentação do guardanapo ao telefone, depois de tê-la aprendido ao telefone. Em um dos programas de que participei, patrocinei um sujeito chamado Carlos. Ele me disse ter patrocinado a filha, que mora em Tennessee, e que conhecia todo mundo na sua cidade. Eu conversava nesse momento ao telefone com Carlos e disse-lhe que achava isso ótimo. Mas, rapidamente, acrescentei que precisava lhe dizer uma coisa para ele passar a filha. Perguntei-lhe se ele tinha à mão um pedaço de papel e um lápis, e pedi-lhe que escrevesse 2 vezes 2 igual 4. E fui em frente. Disse-lhe que ligasse imediatamente para a filha e lhe apontasse os erros a evitar, a fim de começar na direção certa. Ele ligou, e o sistema está funcionando muito bem para ambos. Capítulo 4. Apresentação num guardanapo número 3. 4 coisas que você tem de fazer. Na primeira apresentação, nós lhe falamos sobre algumas coisas que deve fazer, e na segunda, sobre outras que não deve fazer, quanto ao trabalho em profundidade em sua organização. Nesta apresentação num guardanapo, vamos apresentar 4 coisas que você tem de fazer para ser bem-sucedido em um programa de marketing multinível. Essas 4 coisas são absolutamente indispensáveis. Todos que estão ganhando 100 mil, ou 200 mil dólares anuais, ou mais, no marketing multinível, fizeram e estão fazendo essas coisas. A fim de ajudá-lo a lembrar essas 4 coisas, colocamos os pontos em paralelo com os de um caso que você pode contar a seu pessoal. Eles não só perceberão o paralelo, mas também se lembrarão do que tem de fazer. O caso é mais ou menos assim. Imaginemos que você quer fazer uma viagem de carro com a família, deixando a chuvosa Washington. Esse estado não é realmente tão ruim como alguns querem fazer crer, rumo à ensolarada Califórnia. O sol na Califórnia representará a chegada ao auge do programa que você está seguindo. Quando chegar lá, você obteve sucesso, e está no topo. A primeira coisa que você tem de fazer, é entrar no carro e dar partida. Não há ninguém no marketing multinível que tenha ganhado muito dinheiro sem que tenha dado partida primeiro. O dinheiro necessário para dar partida depende da empresa e do programa que você escolheu como seu veículo. A soma pode variar de nada a 5 mil dólares. A segunda coisa que você precisa fazer para começar a viagem é abastecer o carro de gasolina e óleo. Ao viajar para o topo, a Califórnia, você consumirá a gasolina e o óleo, produtos, e será necessário reabastecer. O marketing multinível funciona melhor com produtos de consumo. Você os consumirá e voltará a comprá-los, e mais uma vez, e mais, e mais. Isso implica dizer que você tem de usar os produtos da empresa que representa, você mesmo. Lembre-se de que mostramos na apresentação num guardanapo número 1, que, com 780 distribuidores, não importa o programa em que você está, pois terá um volume bastante grande. Você, naturalmente, percebe as vantagens de desenvolver um negócio com um veículo que tem produtos de consumo. A maioria das empresas de multinível é dessa categoria. Os produtos não consumíveis são em geral comercializados através de métodos de vendas a varejo ou diretas, embora nem sempre. O outro resultado de você mesmo usar os produtos é se tornar muito interessado neles. Em vez de gastar muito dinheiro em publicidade, as empresas de marketing multinível investem seu dinheiro no desenvolvimento dos produtos, e como resultado, têm produtos de qualidade superior aos que são disponíveis em lojas de varejo. A terceira coisa que você tem de fazer, é passar a 4ª marcha. Claro,
Você sabe que ninguém começa em quarta. Todos nós partimos do ponto morto. Lembre-se, nosso carro não é dramático. Podemos estar sentados no carro, ainda na entrada da garagem, com a ignição ligada e o motor girando rapidamente, mas se nunca sairmos do ponto morto, jamais chegaremos à Califórnia, ou a qualquer outro lugar. Por falar nisso, para passar a marcha, você tem de patrocinar alguém no negócio. Quando você patrocina alguém, está em primeira. Acreditamos que deve passar uma primeira 5 vezes, com 5 pessoas seriamente interessadas. Em outras apresentações mostraremos como determinar quem, do seu pessoal, está realmente interessado. Você vai querer que essas 5 pessoas passem as marchas também. Você ensina como passar a primeira ao patrocinar alguém. Quando cada uma das suas 5 pessoas passar a primeira 5 vezes, você estará na segunda marcha 25 vezes. Você ensina as suas 5 pessoas que ensinem as 5 delas a entrar em primeira 5 vezes. Cada uma delas está, nesse momento, 25 vezes na segunda, o que o coloca 125 vezes na terceira marcha. Quando você tem distribuidores de terceiro nível em sua organização, você está na terceira marcha. Já notou como seu carro corre mais suavemente na quarta marcha? O mesmo acontece com sua organização. Você a quer na quarta marcha tão logo seja possível. Quando seus primeiros níveis estiverem em terceira, você estará em quarta marcha. Naturalmente, você vai querer que seu pessoal também ande em quarta, e quando eles estiverem, você estará na quinta marcha. De que maneira você entrou na quinta marcha? Simplesmente ajudando a ensinar as pessoas que patrocinou a colocar o pessoal delas em terceira, o que as coloca em quarta, e põe você em quinta marcha. A quarta coisa, enquanto você está na sua viagem à Califórnia, é usar o tempo no qual se desloca, para compartilhar seus produtos com as pessoas que viajam com você. Deixe que experimentem os benefícios dos produtos. Quando elas quiserem saber onde poderão consegui-los, adivinhe o que faz neste ponto. Assim, compartilhe com os amigos. Para várias pessoas, esta é a parte de varejo no negócio. Neste ponto é importante notar que, enquanto passamos pelas apresentações num guardanapo números 1 e 2, e agora aqui na número 3, nós lhe dissemos as 4 coisas que você tem de fazer para obter sucesso. Nenhuma única vez lhe dissemos que você tem de sair para a rua e vender. Dissemos que você não tem de vender os produtos no sentido normal da palavra vender. Dissemos, sim, que você tem de compartilhar os produtos com os amigos. Repito, compartilhar. Pode até mesmo fazer isso com estranhos. Quando perceberem os benefícios dos seus produtos e seu plano de marketing, eles se transformarão em novos amigos. Você nem mesmo precisa de um grande número de clientes. Digamos 10, ou até menos. Se tudo o que conseguir foram 10 clientes, ei, tudo bem. Isso significa que o item número 4 adiante é uma parte muito pequena. E se eliminarmos o 4 você ainda poderá chegar à Califórnia fazendo as 3 primeiras coisas. Note, contudo, se você não fez o número 3, entrar em quarta marcha, e fez um bocado de número 4, você nunca sairá da entrada da garagem. É isso que os vendedores fazem. Uma vez que compreenda isto, e ligue ao número 1 e número 2, você começa a desenvolver a atitude apropriada de marketing multinível. Começando da estaca zero com seu novo candidato, você quer implantar no subconsciente dele o número 5. Tudo o que você precisa fazer é encontrar as 5 pessoas sérias que queiram levar o negócio a sério. Ao encontrar pessoas e lhes perguntar como estão indo, talvez você ouça uma resposta como, pô, não consigo encontrar alguém que queira vender. Aí está a palavra vender, novamente. Pare de procurar pessoas que querem vender. Passe a procurar pessoas que queiram ganhar $600, $1.200 ou mais, por mês sem ter de ir trabalhar todo dia. Você, ou algum deles, conhece alguém assim? Sua resposta, e a deles, como a minha também, será, sim, conheço. Todo mundo. Bem, essas são as pessoas com quem você vai querer conversar, porque todos gostariam de receber esta grana todo mês. Simplesmente observe que poderá dispor de 5 a 10 horas por semana do seu tempo de folga para montar um negócio. Mas, em seguida, nós apressamos a perguntar, o que há de errado nisso? Há pessoas que ingressam em um programa de marketing multinível e pensam, por algum motivo, que tudo vai acontecer simplesmente porque se registraram. Nada disso. Lembre-se, o carro que estamos dirigindo à Califórnia não é dramático. Eu conheço, e você certamente também, indivíduos que fizeram faculdade para obter um diploma, e nada há de errado nisso. Você talvez seja um deles. Vai para a escola todo dia. Estuda o dia inteiro e metade da noite.
semana após semana, durante anos. E quando se formar finalmente, quanto consegue ganhar? Então dedique de 5 a 10 horas por semana, para aprender as 10 apresentações num guardanapo e tudo mais que puder sobre a empresa de multinível que você representa. Quando você aprende e compreende as apresentações num guardanapo, poderá ensiná-las a outras pessoas. O livro que você está lendo é a sua chave hoje para o sucesso amanhã. Não queremos que você fique tenso, pensando que não pode ensinar alguém o que está aprendendo aqui. Claro, esta talvez seja a primeira vez que você leu ou ouviu algo sobre esses conceitos, e não podemos realmente esperar que conheça tudo o suficiente para ensinar. Mas, também, você não tem de fazer isso. Lembre-se, para ingressar em um programa de marketing multinível, você vai precisar de um patrocinador. Se ele for um patrocinador autêntico, ele o ajudará com os seus 5 primeiros patrocinados. Observe, é um relacionamento de ajuda. No processo de fazer as apresentações num guardanapo aos amigos em reuniões, pessoalmente ou em grupos, o patrocinador está treinando você também. Como sugestão, pedimos que estabeleça alguma meta para si mesmo. Quando tiver vencido cerca de 20% de seu programa, você deve conhecer e compreender as 10 apresentações num guardanapo. Quando tiver percorrido 75% do caminho, deve estar em condições de ensinar a outras pessoas. Quando está no topo, ou perto, você poderá ensinar a seu pessoal a ensinar a outras pessoas. É algo benéfico que você pode conquistar em um período de tempo relativamente curto. Você pode sentar-se, ler e estudar este livro quantas vezes quiser. Se lhe fosse dado um dever como esse, e você passasse e repassasse o material 5, 6 ou mesmo 10 vezes, dentro de um ano, a partir de agora, você poderia estar ganhando 2, 3, 4 mil dólares ou mais por mês. Vale ou não a pena investir nisso 5 ou 6 horas por semana? Bem, você tem de admitir que se trata de uma ótima maneira de ir para a escola, certo? Dê uma olhada em alguns desses livros da faculdade, e imagine tentando aprender o que eles contêm. Eles não vão lhe gerar dinheiro nesse nível. Bem-vindo à Universidade Marketing Multinível.